Olá, sejam bem-vindos a mais um diagnóstico sistêmico ao vivo, onde eu vou te ajudar a mapear as 5 grandes áreas da vida para identificar o que está bloqueando a conquista da sua prosperidade, o que está te bloqueando na vida. E não só verificar o que está bloqueando, mas também te dar caminhos de direção baseado na visão sistêmica, que são as ordens do amor, as leis das relações, como as relações acontecem e o que acontece que causam conflitos, emaranhamentos, bloqueios e o que isso tem a ver com a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com os nossos pais, a nossa relação com o mundo divino, a nossa relação com a nossa família atual, ou seja, marido, esposa, com que relação tem essa prosperidade. Lembrando que a prosperidade, ela requer uma ordem. Não adianta você estar quebrado emocionalmente, com o coração ferido, machucado, remoendo as feridas do passado. Quando nós remoemos a ferida do passado, é que nós não concordamos com aquele passado. E ao não concordar com aquele passado, eu também não concordo com a minha vida atual. Por quê, Thaís? Porque quando eu não concordo com o meu passado foi que me trouxe até aqui. Foram todas as vivências que eu tive, tanto as positivas quanto as negativas. E as negativas são aquelas que forjam o nosso caráter. E ao forjar o nosso caráter, quando nós temos esses desafios na vida, é o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir. Então, é um sim absoluto, é uma inclusão. Quando eu dou um sim absoluto a tudo que aconteceu tal como foi, eu consigo, viver uma vida olhando para frente, olhando, em paz, em harmonia. Quando eu fico remoendo o passado, isso está limitando a minha prosperidade. Quando eu tenho esse coração ferido, esse coração machucado, nós precisamos ter uma postura, não é um perdão de arrogância, eu perdoo você, mas é um perdão de dentro do coração. É um perdão que deixa o passado com todas as suas dores, com tudo aquilo que foi bonito, e aí nós vamos conseguir fluir na vida. E aí, estamos aqui, para fazer esse diagnóstico. A primeira pessoa que colocou que eu quero foi a Dri Bribeiro. É isso mesmo? Dri Bribeiro. Então, me chama, Dri. Boa tarde a todos, Me chama aqui no chat que eu vou, para você entrar ao vivo, que eu vou te convidar para entrar ao vivo e a gente vai começar esse diagnóstico sistêmico das 5 grandes áreas da vida. Lembrando que as 5 grandes áreas é um relacionamento, Tudo acontece através das relações. E a ciência das relações, as constelações, nos ensina, A metodologia Vida Plena nos ensina daqui a ocupar o nosso lugar de força e, com isso, avançar na vida, ocupar o nosso lugar de força e entender qual necessidade você veio suprir nessa terra. Então, Dri, você precisa pedir para participar do vídeo da chamada ao vivo. Provavelmente, embaixo do seu celular, assim na parte mais inferior, tem uma câmerazinha com mais. E aí você vai pedir para participar do chat ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, ó. Vamos ver. Para a gente iniciar este bate-papo, identificar, fazer esse diagnóstico sistêmico ao vivo. Conseguiu, Dri? Então, estou te vendo. Você está Gente, estou no cabeleireiro. Estou. Aí está arrumando, cuidando da esfera do eu. Agora eu preciso que você vire a câmera para você. Pronto. Oi. Tudo bom, Dri? Tudo bem, e você? Espera aí rapidinho, só um momentinho, que eu não estou te escutando. Só um momentinho no celular aqui. Tudo bem? Inusitado isso, né? Como você está? Mas não tem problema com isso, não. Como você está? Tô bem, tô ótima. Parabéns pelo teu trabalho, que é incrível. Obrigada.
Dri, Adriana, é isso, Adriana? Adriana. Me conta, Adriana, um pouquinho sobre você, o que que você tem aí das questões para você a gente olhar nesse diagnóstico. Me fala um Eu também pouquinho. sou consteladora. Uhum. E até estava lendo sua biografia, não foi muito diferente da minha. Foi uma transição também que eu fiz. Minha formação inicial é comunicação social. Empreendi também várias vezes, vários negócios, mas por alguns motivos pessoais tive que acabei me apaixonando e fazendo essa transição. E venho trabalhando muitos conteúdos meus, né? Quando a gente que atende, então, tem que trabalhar muito essas questões, mas vejo que ainda tenho coisas para serem trabalhadas. De acordo com o que eu venho vendo no campo, eu tenho questões muito de emaranhamentos com os meus avós, de lealdades muito fortes com esse lado profissional e financeiro. Isso já vi em várias vezes, em vários campos, até com aquela consteladora de neurociência, eu vi que eu estava muito emaranhada, eu não tinha noção do quanto. É. E aí eu vejo que, assim, por exemplo, como eu fui empreendedora a vida toda, e aí em 2018 eu quebrei, e eu criei uma Você crença, um medo. quebrou? Quebrei, sim. Não cheguei a quebrar de falir, de dever horrores, mas tive processos financeiros, de como se diz, judiciais com os funcionários, com sócios. E isso eu vejo que está me impedindo de, por mais que eu já tenha aconselhado, de olhar e ir empreender de novo nessa visão hoje como terapeuta, entendeu? Entendi. Qual que era o seu tipo de negócio? O último era clínica de estética. Estética. O que que você atuava? Com massagem? O que que era? Eu tinha, na verdade, um conceito de integração, onde tinha médicos, tudo para feminino e também terapias holísticas, porque eu percebi nessa época que muitas das pessoas que chegavam lá que eram muito, não só a parte estética, que eram questões muito mais profundas. Foi antes de ser constelador, eu percebi isso e comecei a trabalhar também com isso dentro da clínica. É. Inclusive, na Dri, época, eu chamei a minha consteladora para atender lá, fazer palestras e tudo. entendi. Dri, me fala uma coisa. Qual que é a sua formação básica? Qual que é o seu arrimo? Qual que é a sua origem, né, de formação, aquilo que você sempre atuou, antes da clínica de estética? Eu comecei Comunicação fazendo social. psicologia, mas não terminei. Aí fui para comunicação social. Eu fiz comunicação, RP, depois fiz pós em gestão de marketing. Mas aí eu fui na Pepsi 8 anos, aí saí de lá, comecei a montar. Com 26 anos, eu comecei a empreender. Então, eu tive uma consultoria no mercado de automóveis, áreas de venda e pós-venda durante 17 anos. E aí, quando eu fiquei viúva, eu fiquei muito mal, foi aí que eu descobri as constelações e fiz a transição. E aí fechei essa empresa e comecei a abrir outras frentes de trabalho. Uhum. Como é que foi o fechamento dessa empresa? Era uma empresa de consignação de veículo, era isso? Compra e venda de Não, eu veículo? tinha uma consultoria de sistemas de pré-venda Tá, e pós-venda, de entendi. CRM e coisa. E eram 17 anos. Não foi não foi fácil fechar. Os funcionários ficaram todos muito. Até hoje me mandam. Era pequeno, né, a estrutura, mas ficavam todos eles muito saudosos até hoje. Você foi a fundadora dessa empresa. Sim, junto com o sócio que saiu no meio do caminho e eu fiquei. Mas fomos nós dois que fundamos. Aí você fechou e depois do fechamento dessa empresa, Aí eu fui montar a clínica de estética, um café network, enfim, montei outras coisas. e a clínica de estética você disse que quebrou, o que que houve? O que que você teve de diagnóstico prático? Porque assim, Dri, eu acho que Foi, você já está ó, me vamos lá. acompanhando um pouquinho, só Aham. para explicar, para ficar bem claro até para quem está assistindo a gente. A constelação, ela é a cereja do bolo.
A Sim, constelação, eu falo que quanto mais nós constelamos, mais perdido nós ficamos. Então, assim, não adianta eu querer, na constelação, achar a solução para algo que talvez seja mais prático, seja mais método, seja mais comportamental. Enquanto eu não estou em movimento, a constelação ela resolve quando nós estamos em movimento. Quando eu estou em movimento e as questões não estão acontecendo, aí eu vou olhar de uma visão sistêmica. Estou te explicando isso, aterrando a nossa conversa, para quê? Por isso que eu estou te fazendo tantas perguntas. Porque eu uhum, preciso entender, né? Porque você tem uma visão de como consteladora, mas eu como consteladora, né? Fazendo um diagnóstico sistêmico que seu, eu preciso fazer um diagnóstico entendendo tudo o que está acontecendo. Então, quanto mais detalhes nesse sentido você me trouxer, mais assertiva a gente vai ser nesse panorama, te trazendo a luz para uma solução. Então, sim, sim. para uma relação, né, para você se relacionar com isso de uma forma efetiva. Então, só voltando, nessa empresa de software, você fechou, estava bem, Fechei, fechei. Tava, mas eu não estava bem. Como eu fiquei muito mal com luto, eu precisava, e aquilo, eu precisava parar, precisava de uma coisa que me desafiasse, porque, sabe aquela coisa, não escreveu um livro, não plantou uma árvore, não teve filho? Foi mais ou menos isso. É, e aí eu estava muito, vamos dizer assim, o trabalho é como ele me deixava muito vulnerável, porque eu fazia, era muito, eu tinha que viajar, ir para um lado e para o outro, eu já tinha sofrido um sequestro antes desse luto, eu resolvi que eu não queria mais aquela história para mim, entendeu? Eu estava dando prioridade à qualidade de vida, a não ser mais workaholic, e essas coisas todas, e eu fechei. Sinto que falando com você aqui, me veio já um feedback seguinte. Os funcionários até hoje me escrevem falando, poxa, a gente sonhou que aquela época foi tão legal, que não sei o quê, blá, 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 blá. Então, existe um saudosismo deles, né? Talvez eu tenha fechado, mas eles tenham alguma coisa que ficou ali, que até hoje eles me procuram. tá. E na época, como é que você, assim, aí eu preciso entender isso. Que fonte de renda você tinha além da empresa para você fechar e, enfim, como é que você iria sustentar naquela época? Eu fiz transição, eu não fechei totalmente. Eu fui abrindo a outra já com A essa. E aí, estética, entendi, estética, entendeu? Já entendi. foi fazendo uma transição. Mas fora isso, ainda tinha, vamos dizer, dinheiro guardado, e aí veio também seguro de vida, enfim, veio N questões que financeiramente não me travavam. Aham, aham. E aí você sente hoje que os seus funcionários dessa empresa, eles ainda te mandam e-mail, né? Porque fechou, é Pois é, isso? não, conversando com você que veio isso, tá? Uhum. Conversando com você aqui que me veio esse feedback. Essa semana mesmo eu recebi pelo WhatsApp, olha aqui os funcionários aqui te mandando, sabe? Um outro que já virou diretor, me mandou. E aí eu não tinha me tocado ainda que essas pessoas estão sempre ainda me procurando, mandando um saudosismo. Eu não tinha, antes de falar com você aqui, você fazendo essas perguntas, eu ainda não tinha virado essa chave. Mas é bonito isso, né? Quer dizer que eles têm um carinho pela empresa, é algo que, né, talvez assim, não sei, a forma como você fez, como é que foi o fechamento, como é que foi a transição. Isso daí você precisa olhar para isso para você entender se tem Nunca alguma olhei. questão. Você Nunca pode olhei. olhar. E aí você mesmo pode fazer, e se você sentir no seu coração, ligar para cada um desses que tem mais saudosismo, falar, olha, foi como foi, né? Eu sou muito grata a vocês. Se você sentir no seu coração. Se não, não, né? Senão você só faz o movimento, né? É um movimento bonito, porque ruim seria se eles estivessem te xingando, estivessem falando fechou, É, se eles estivessem, né? pois E é, aí mas seria aí, pois é, mas aí na última foi assim, a última. né? Gerou processo. Essa que eu fechei, que eu falei que Sim, não aí deu vamos certo. para essa agora. Aí essa você abriu sozinha. Essa abriu sozinha. Não, O eu abri com velho, a sócios. anterior, sustentou a abertura dessa. O seu seguro de vida do seu marido, eu imagino, sustentou a Isso. abertura dessa nova. E era você sozinha?
Não, não, eram com sócios. As duas que eu tive eram com sócios. Tá. E a primeira você me falou que tinha um sócio, mas ele saiu no meio do caminho. Saiu, mas é meu amigão, tanto que ele era como se diz, o fiador do local que eu tinha alugado, Tá, então né? aí Ele virou terminou, meu fiador. isso terminou Muito tranquilo. bem, Tá, muito, então, tudo tranquilo. vamos, Essa que tá. 17 anos fechou tudo sem um processo trabalhista, Foi uma sócio super transição. Tá. maravilhoso, Aí a super. segunda, que era uma clínica de estética integrativa, eram quantos sócios? 3. Três. Era você, Adriana, Na verdade, ela já era complexo, porque ela já foi criada com duas vertentes. Uma para ser a marca, que a ideia era para virar franquia. Então, ela tinha. Essa da marca eram 3 sócios. E do local, que seria o piloto, era um outro, uma outra. Éramos 3 também, só que o que era o da marca, que era o Torquato, ele não entrava na parte do local. Ele só tinha a marca ele era sócio do conceito, da marca em si. O do local eram outros 3 sócios. Eu e um outro. Nós dois, tem 2 sócios que eram sempre das duas coisas. Só você e que mais um. existia um ter. É. Tá. Você e Esse era o mais sócio um. de tudo. Tá. E da marca tinha mais um terceiro. Mais um E do terceiro. E no local, negócio eram 3, mas era uma outra pessoa. Entendeu? tá, uma Não outra era o pessoa, mesmo da entendi. marca. Tá. Ambos eram três, dois eram Isso, comuns e um de cada um era isso, diferente, isso. certo? E aí, como é que foi a relação? Como é que foi? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Porque, assim, pelo que você me fala, era um negócio bacana, né? Que tende Sim, a crescer, tem uma força. Quem é que entrou com o dinheiro? Como é que foi esse processo todo? todos na marca. Eu e esse outro que é comum dos dois, tá? O outro só entrou com a imagem. No local entramos todos os 3, só que o terceiro, quem foi mais o aporte maior foi meu. Tá, mas os três Quem entraram depois com foi dinheiro. mantendo tudo os 3 entraram com dinheiro. Mas na marca teve um que entrou com nome, É, com a imagem, o nome dele. ele tinha uma imagem. Sim, E de alguma forma, mesmo a pessoa que tem uma imagem, ele tem que de alguma forma pagar para entrar na empresa. Sistemicamente, todos têm que entrar com dinheiro, nem que seja com trabalho, quando gerar o resultado, ela paga para a empresa. Não pode, senão já há um desequilíbrio societário, que é o terceiro, é a terceira lei sistêmica, né? Eu dou, sim, você de dá, e a equilíbrio. empresa precisava de ter o aporte financeiro, que é a manifestação, do real interesse, né? O dinheiro. É Uhum. como eu me comprometo com o dinheiro, né? Não teve. Não teve, tá. E aí o que que houve na empresa, Dri? Me conta um pouquinho. Me fala assim, que ela começou bem, depois foi Divergências em 2015. na verdade, ela já chegou a fechar, porque o que aconteceu? Quando, dali, eu já fui fiz um outro negócio, olha que confusão. Quando o negócio estava terminando, que eles saíram, eu acabei abrindo uma outra em cima daquilo. Eu tirei a marca e mantive o espaço. E mantive o propósito, entendeu? Então, assim, tava quebrando, eu peguei ela, o processo todo, e o do próprio local eu já criei uma outra clínica. Nem tinha fechado, eu já, para não fechar a clínica, eu peguei e abri com uma outra sócia, um outro negócio dentro daquele negócio. Entendi. E como é que foi isso com esses antigos sócios? Foi combinado? Isso foi meio atropelado? Como é que Não, foi isso? foi combinado, não, virou assim, não teve processo judicial, mas não foi não foi legal. Tanto Uhum, que ninguém se fala. uhum, uhum, Meio que ficaram todos meio que inimigos, vamos dizer assim. uhum. A única pessoa que nos falamos nesse todo é eu com o sócio da marca, o que era figura pública. Entendi.
A sociedade, ela é igual ao relacionamento de casal. Ou todos olham para o mesmo caminho, ou a gente não vai sair do lugar. Se cada Foi um mais ou olhar para menos um lado, isso. Cada um olhava para um canto, para um lugar, e os propósitos acho que eles foram ficando divergentes demais. e hoje você abriu essa outra clínica, que certamente não deve ter dado certo, porque ela já veio de um Claro, né? conflito. Hoje, com a visão que Obviamente, eu ela já. tenho, com essa visão de hoje, eu sei que não daria, né? Mas Sim. Aí você fechou. Adriana hoje tem essa consciência. A Adriana naquela época não. Atropelava. Uhum. É. Mas o que tem uma tem tem ensinamentos e ensinamentos, né? Dependendo, tem que atropelar mesmo. O jogo interno é diferente do jogo externo. O jogo empresarial requer decisões e decisões difíceis. É, O maior desafio dentro do empreendedorismo é decidir. As pessoas têm medo de decidir, porque decidir é onde vai traçar o nosso destino. E a decisão, né, ela precisa de ação. Então, o maior desafio dos empresários, sem sombra de dúvidas, é o decidir e o agir. E aí, Adriana, de lá você fechou, você quebrou com vários prejuízos, isso em 2018 que você me colocou. E dali para sim, cá, eu o que tirei que um ano você... sabático. Eu tirei um ano sabático, porque estava com pressão alta, enfim, N coisas. Queria saber o que eu ia fazer. Tive que. Aí começou meu processo do autoconhecimento mais profundo, com as constelações e tudo. Porque eu também tinha uma dificuldade com o meu feminino. Já tinha passado por um problema no primeiro casamento e eu não queria assumir essa coisa de tipo, ser a mulher dele, esposa dele, sabe? E a vida me voltou para esse processo. E aí eu tirei esse ano sabático, foi aí que eu fui estudar, comecei meu processo de constelações, e aí eu comecei depois da pandemia, na pandemia que eu fui, aí eu comecei com consultoria, trabalhei como consultora, e aí em 2020, pós-pandemia, foi que eu comecei a atender e virar terapeuta. Comecei primeiro com reiki, e aí depois fiz ir para constelações. Hoje você está casada? Está em um relacionamento? Sou casada. Tá. Você tem filhos? É o terceiro marido. Terceiro marido. Você tem filhos? Não nascidos. Não nascidos. Ok. E aí hoje, qual que é o desafio? Assim, de uma forma bem objetiva, Adri, assim, O hoje... desafio é empreender de novo, empreender sem esse trauma. Eu acho que existe alguma coisa no sentido emocional, talvez, não sei, sistêmico, nesse sentido de. Como eu tinha antigamente. Seu negócio não tem um problema, que faz parte do business, quebrar tal. E eu sei que eu estou com uma resistência a, a usar isso como um negócio, entendeu? A formalizar, a formatar, criar processos, etc. você diz as constelações. Isso. E muita gente foge. Se você viver só de constelação, os clientes fogem de você. A constelação precisa entrar dentro de um processo, né? A constelação precisa entrar dentro de um grande processo e você tem essa veia empresarial, né? Você deve É, empreender, onde você vai usar as constelações como uma ferramenta dentro do seu sim. negócio para, por exemplo, eu uso a constelação dentro de uma metodologia chamada Vida Plena de Resultados. Ela não é toda a base. No digital, eu trago a constelação como a base para melhorar no tráfego as pessoas que vão ser atraídas. Então, eu tenho uma visão de um negócio que tem as constelações, mas não são só as constelações. Você pode perceber, Odri, todo mundo que é constelador, ele tem alguma profissão específica e é constelação. É verdade. Tirando assim, Sophie Hellig, enfim, né? É. Que ela é a grande criadora, junto com o Não, embora eu best-seller. conheça alguns que sejam só consteladores, mas aí normalmente são psicólogos, né?
É, que tem usam algumas mais. sempre vai ter Mas não é a alguma outra maioria. função. Sempre vai ter alguma função. Então, e aí você falou assim, um trauma do passado. Eu sempre entendo, Dri, que tudo que acontece na nossa vida é para você, Adriana, hoje estar pronta para este novo empreendimento, para este novo momento que você está buscando, né, de terapeutas, né? E eu falo que a sua maior dor é onde você mais pode ajudar as pessoas. E aí, através dessa busca do autoconhecimento, através desse aprofundamento que você tem buscado, através do conhecimento, você precisa achar dentro do seu lastro aonde você pode atuar e impactar a vida das pessoas e trazer a visão sistêmica dentro do seu negócio. Consultoria, por exemplo, você atuava com consultoria em qual área? Você tem de vendas e pós-vendas. Venda e pós-venda. O primeiro tema da minha pós-graduação na Henning foi a visão sistêmica nas 8 etapas da venda. Depois eu mudei para o Jura? antropomórfico. Então, você pode trazer essa visão e aperfeiçoar, porque quando você traz a visão sistêmica dentro das 8 etapas da venda, tipo, o que é a prospecção? É o ser visto, é a pessoa entender ao que ela vai pertencer, aí você traz essa visão e você traz uma compreensão diferente para as equipes. Então, pensa você em lançar. Estou aqui, né? A gente está fazendo um briefing sobre as suas possibilidades, mas uma consultoria onde você traz a visão sistêmica nas vendas e ajuda as pessoas a faturarem mais, os empresários, pequenos empresários, enfim, o que seja o seu nicho. Mas o que a gente precisa sempre olhar, que sempre quando a gente fecha uma empresa com prejuízo, sim, fica traumas, sim, ficam dores, mas você só vai curar esses traumas ao se relacionar com essas questões, ao olhar para essas questões. Por exemplo, do endividamento. Já sanou tudo, Dri? Já está tudo zerado? Você tem Já, noção do que tem, do que já. está? Não, graças a Deus. Até não, eu tinha colocado como meta não empreender enquanto não fechasse esses processos judiciais, né? Que geraram muita dor, não só para mim, mas desgaste, porque acabou que eu fui a sócia, como era administradora, era que honrou tudo isso, né? Não me dividi essa dor com os outros. Acabou que ficou só para mim essa. E aí eu falei, não, enquanto eu não resolver isso, eu não empreendo. Porque Uhum, estava pesado. uhum. E hoje já está tudo solucionado, não tem mais dívidas, não tem Até que mais nada. enfim. Tá. Até que enfim. Agora sai da visão do conhecimento que você tem. Me fala assim, Thaís, meu desafio diário eu quero que você me fale assim de uma forma prática. Quando eu vou fazer isso, acontece isso. Eu preciso entender de uma forma prática, Dri. Eu não sei como empreender, como criar como você acabou de falar, agora você me deu um like. Empreender com esse olhar, entendeu? Criar um business porque hoje o que me dá prazer, me dá tesão, é trabalhar com isso, né? Não Uhum, me vejo em qualquer outra coisa. É uma coisa que eu me encontrei. Uma coisa que talvez eu tenha largado lá atrás, a psicologia, que me facilita muito os processos. Os atendimentos facilita muito. Não, honrei, que antigamente eu não honrava, né? Porque eu fiz 4 anos de psicologia, né? Eu não honrava isso, não tinha visto. Mas hoje, assim, como empreender? O que empreender com essa visão? Entendeu? uhum, Porque hoje eu tô bem, eu faço imersões, faço workshop, faço constelação em grupo, de 15 em 15 dias tenho uma agenda cheia, faço atendimento individual, mas não é formatado como business, entendeu? É muita demanda que chega. então, já É que como você. a sensação que eu tenho é que ficou faltando virar a chave que eu sempre tive. Uhum. Porque aí você não faz o que você quer, você faz aquilo que a sua personalidade determina. Então, aquilo que a persona da Dri
determina. Então, o que é essa virada da chave? É virar realmente essa empresária que tem essa visão sistêmica e que vende e que quer ganhar a vida através das terapias, que quer realmente ajudar as pessoas e ter isso de uma forma empreendedora, né? Empresarial. Tem uma coisa que eu sempre falo, Dribo, nós não viemos aqui para meu propósito, aquilo que eu tenho, tesão. Nós viemos aqui para atender uma necessidade. Uma necessidade. Eu sempre dou o exemplo de Cristo que eu acho o mais fenomenal. Ele veio aqui atender uma necessidade. Ele foi um divisor de data, ele foi um divisor dos tempos. Ele veio aqui, foi crucificado, ele veio atender a uma necessidade. Entende? Olha. Ele foi um divisor da contagem do tempo. E não estou falando aqui do viés religioso. Estou falando de um viés histórico, né? De um viés histórico. Então, entenda que ele veio atender uma necessidade. E aí, Adri, nesse atender da necessidade, ela vai encontrar isso que pia no coração dela e vai achar isso. Thaís, eu amo fazer, gosto muito de atender com as constelações, isso é realmente que me dá tesão e tá. Mas dentro disso que te dá, né, essa alegria, essa vontade de atuar nas constelações, o que eu vou fazer, como eu vou fazer para impactar a vida de mais pessoas? Eu vou te dar um exemplo. Para mim é muito difícil estar aqui online. É um trabalho de 4, 5 anos. Não é fácil. Não é fácil. Então, eu estou chegando hoje, após 5 anos que eu estou começando a entender o que é se relacionar pela internet. E isso eu só veio graças à pandemia. E aí eu tive que superar várias dificuldades que eu tinha de me expor, de falar. Não é de se expor, eu posso dar uma palestra para 300, 400 pessoas que eu amo. Mas o virtual, para mim, não é algo que eu dominava, que era fácil para eu chegar, ligar a câmera e começar a falar. Você fica falando, eu brincava, eu falava assim, gente, é igual o João Batista no deserto. Você fala com um monte de gente, você não fala para ninguém, daqui a pouco você tem que falar de novo. E eu tô nessa há bastante tempo. Até uma hora que você vai acertando e vai construindo essa narrativa que você consegue. Agora, essa carioca safada que ela falou, não sei. Então, eu quero trabalhar com as constelações. O que você precisa? Olhar para o seu lastro, aquilo que você tem, aonde foi a sua maior dor e como você pode ajudar as pessoas através dessa sua maior dor. E isso vai vir através do fazer, do realizar. Você faz, depois melhora. Você faz, depois melhora. Né? Você fala, Thaís, eu já faço imersões, eu já faço grupos. Agora traz o viés empresarial para isso. Traz essa questão empresarial. Eu acho que eu estive fugindo várias vezes disso. E olha que chega muita gente para constelar com esse viés empresarial. É um caminho. As constelações empresariais, ela é um caminho muito bom. Pessoas que querem empreender estão com dificuldade. Mas é muito mais, Thaís, aí vem pessoas, eu tenho demandas, mas e aí, o que a Adri não está querendo? É encarar a burocracia empresarial? É encarar a chatice, ter que falar com o contador, de ter que controlar planilhas? Isso vai ter. Isso aí vai ter. Isso aí é aterrar, né? Eu tenho uma mentoria que ela chama 5 for 5, que são as 5 grandes áreas da vida com as 5 grandes áreas da gestão. Então, eu mostro como que as áreas da vida impactam as áreas na gestão e na empresa, né? Hoje você está num casamento, como é que está essa relação? Tá tudo ok? Como é que está essa relação, Dri? Já passou por muito. Depois que eu virei constelador, passou por muitos, muitos problemas. Porque a Adriana que encontrou não é a Adriana de agora, né? São diferentes. Mas menos, vamos dizer assim, perfeito. Eu tenho problemas seríssimos com os filhos dele e com a família materna. Eles nunca me aceitaram. Eles não Eles têm, não aceita.
tá Eu casada falei, com ainda bem que quem? não sou eu. Falei, ainda bem que não sou eu que excluí ninguém. Mas é verbalizado, inclusive, isso. Você tá com ele há quanto tempo? 7. 7 anos. 7 anos. A maior propulsão da criatividade é a energia sexual, né? É você estar numa relação ou estar, né, que te traga essa energia, né? Que te traga essa força do feminino para que você possa empreender. A polaridade empresarial ela está muito no masculino, né? Então isso muitas das vezes Sim. afasta aqueles homens e aí é um jogo que a gente tem que jogar que é muito difícil. Inclusive, como você pode falar de uma forma bem objetiva, as constelações trazem muito viés feminino e masculino, a Sim, polarização, sim. né? Que a mulher é feminino, o homem é masculino e no caminho do meio, no encontro dos dois, que há a dança, né? Não há mulher masculina e o homem feminino, porque quando há isso, a gente não vai para lugar nenhum, não há polarização. Porém, nas empresas, a gente precisa sim ter a força masculina do agir, do ir, do construir, e na visão sistêmica é a feminina, né? É a abertura, é um vazio absoluto, é um sim absoluto a tudo, sem julgamento, sem dor, sem. E Eu aí, tive que trabalhar muito o meu feminino, mas muito. Eu venho trabalhando ele assim, porque eu estava totalmente no yang, total, total, total. e profissão tem a ver com o quê, dona Adriana? Com pai, com. Não, excluídos. Excluídos, né? Não? Profissão tem a ver com a mamãe. Profissão tem a ver com a relação com a sua mãe e a linhagem feminina. Thaís, Profissão? por quê Deixa eu profissão? só, deixa eu O só. sucesso tem a face da mãe. É, Leia o você tem. livro, leia o livro do Bert Helling, As Ordens do Sucesso. O sucesso, porque a profissão Tá tem a bom, ver vou com a deixar assim, tá? mãe, porque a profissão ela está Tá diretamente bom, ligada aos relacionamentos. Nós não temos sucesso se não soubermos nos relacionar com maestria. A nossa mãe é a nossa primeira relação, é a nossa relação Sim. primária. A gente não terá nenhuma outra relação tão íntima quanto a da nossa mãe. Nós ficamos 9 meses na barriga da nossa mãe, que aí é o primeiro êxito é o nascimento. Como foi o seu nascimento? Você precisa olhar para isso. Foi parto normal? Quantos por Foi. cento foi sua mãe? Quantos por cento foram você? Qual foi o equilíbrio dessa força? Ou foi cesárea? Você chegou a ter pelo menos as contrações? Estou te falando para você olhar para tudo Uhum. isso, para você ir atrás e você verificar como é que Mas são. eu não fui amamentada. Exatamente. Eu não quis o seio dela. É o segundo êxito na vida, é o tomar a vida, o sugar a vida, né? Isso tudo são movimentos de amor interrompido e vão se refletir mais tarde na sua profissão, na relação de casal e na relação com os filhos. Então, dificuldades na profissão, olhe para a relação com a sua mãe e com a Ela linhagem quis tirar. feminina. E com uma linhagem feminina. Então, sistemicamente, é porque sempre tem três vieses a gente olhar. E não é um depois do outro. É a visão sistêmica. Cara, tenho alguma questão com a minha mãe, eu preciso olhar para isso, eu preciso, né? Como que é? E muitas das vezes a gente faz isso de uma forma meditativa, assim como a Sophie Helling. Eu falo para as pessoas das 5 grandes áreas da vida: a espiritual, que vem através das meditações e orações. Orações é naquilo que você acredita, na sua Uhum. religião, na sua liturgia. Meditação é uma firme intenção de conectar com o mundo divino. Quando eu acalmo a minha mente objetiva, acalmo o olhar, o ver e me conecto através da respiração com o mundo subjetivo, que é o Cosmic Power que a Sophie Helling ensina, Uhum. nós conectamos com a nossa essência. Nós viemos dele, passamos na nossa família de origem para entrar nesse mundo físico, papai e mamãe,
sem papai e mamãe, eu São da- jamais iria entrar nesse mundo físico, nesse mundo que Uhum. viemos, né? Então, a segunda esfera. Então, eu medito para encontrar essa necessidade que eu vim atender nessa terra, Adri. Quando eu consigo me conectar, isso é uma relação cotidiana. Só que é difícil, né? A gente mal se relaciona com as coisas objetivas com as que é subjetivo, então é um grande desafio. Mas começa, Adri, a ter esses momentos de silenciar a sua mente. Tem hora que a mente vai para um monte de lugares, mas você vai, ó, um horário que você vai conseguir manter a constância diária, que seja 15 minutos, 10 minutos. Cara, hoje eu não estou conseguindo meditar, mas você sentar naquele lugar que você reservou para fazer isso já vai te ajudar. Com isso, a gente constrói algo que nós chamamos de Antankarana. Você tem a sua alma, que é essa necessidade que você veio suprir nessa terra, que são os seus desejos mais profundos. Você busca conhecimento, mas as ações estão desassociadas disso. Quando a gente começa, quando eu consigo trazer essa ponte que é chamada de Antankarana entre a consciência e a personalidade, as ações, eu falo que a gente tem aquilo que nós chamamos de yoga, é o alinhamento. Eu ocupo meu lugar de força no mundo, eu sei qual necessidade eu vim suprir nessa terra, e com isso eu tenho muita força de ação, eu tenho muita força de realização. Porque a vida é realizar, é ação. No mundo dos pensamentos, nada acontece. Né? Ele acontece quando você tem bons pensamentos para ter boas emoções, para ter boas ações. Mas se ficar só nos pensamentos, vem a frustração. Eu sou o poeta incompreendido, ninguém me compreende, a vida não. Então, essa é a primeira. Aí, a física, né? Bom sono, boa alimentação, hidratação, exercício físico. Família de origem, você está no seu lugar de filha. Você está numa relação onde eu tomei o meu pai e minha mãe plenamente, e aí eu tenho força de ir para a vida. E esse tomar, ser protagonista da vida, é eu não estar em nenhuma das três posturas de filho, que eu chamo que é a plateia, né? O que seria essa plateia? Dri, o filho vilão, aquele que tem questões com os pais, aquele que fala que os pais o abandonou, aqueles que falam que os pais não o amou. O filho herói, aquele que quer salvar os pais, né? Por mais que seja por amor, Mas que no sabe que é um seu, amor amiga, cego, é amor que não Uhum. concorda com o destino dos amiga, pais. agora é O sério, vítima, gente, aquele que olha diz que não só. sai de perto dos pais porque o pai precisa, ou a mãe precisa que eles cuidem dos seus pais. E aí vem a família de origem, ou a família atual. Quando eu estou pleno de pai e mãe, eu vou numa postura íntegra, íntegra de inteira para o meu companheiro, para minha companheira. Eu não vou buscar no meu parceiro a figura do pai ou a figura da mãe. E assim, o parceiro também não vem buscar a figura da mãe em mim. E No aí a gente seu, eu vou te construir dar para de que esse presente amor que as veio dos nossos mechas. pais flua Porque através da você gente. E sabe, aí vem né? a Só profissão, eu que que aí a faço. profissão é a manifestação. A profissão, ela é, eu Então, estou pleno, eu sei o meu lugar de muito força, eu convencida tomei a eu. minha vida, eu sou protagonista da minha vida, e com isso eu consigo impactar a vida das pessoas ao meu redor. Eu resolvo o problema, eu entendo e atendo Da minha algo na vida das pessoas, e com isso eu tenho o meu fluxo financeiro, eu tenho a abundância financeira estou preocupada, já fez esse pego. de volta para mim. Então, as 5 áreas elas precisam estar em equilíbrio. E aí, quando a gente fala da mamãe, que é o amor interrompido com a mãe, isso precisa estar em paz. Porque quando você fala, Thaís, eu não amamentei. Sim, é um movimento de amor interrompido. Mas foi dentro, não sei se você não pegou, sua mãe não te deu, mas foi como foi. E isso traz você quem você é hoje. Hoje, como é a relação com a sua mãe? Como é que é isso, Dri? Como é que Hoje é muito você... boa. Hoje é muito boa. Não era no passado, mas hoje é boa, graças a Deus. E assim, há pouco tempo tive que exercitar o que eu me percebo que eu nunca estava nesse. Eu estava ocupando o lugar do meu irmão mais velho. Hoje não. Hoje eu voltei para o meu lugar do meio. Uhum.
Isso é nítido pelas questões que estão acontecendo na família de origem, que eu percebi que foram movimentos para até exercitar se eu estava realmente no meu lugar. Aham. O que é muito boa? Como é que é a sua relação com a sua mãe? Não tem, assim, não me vejo nessas três questões que você falou, não me sinto nenhuma delas. Eu já tive o meu lugar de salvadora, de querer salvar, de cuidar, aquela coisa de, tipo, achava minha mãe frágil, entendeu? Uhum. Já tive nesse lugar por muito tempo, muito tempo. Uhum. Mas tinha uma lealdade cega a ela pelo seguinte, eu fiquei viúva com quase a idade dela. Eu cumpri, eu vivenciei, eu não tinha consciência disso até as constelações, mas eu estava tão emaranhada nessa questão que eu tive quase a mesma época que ela. Ela também ficou viúva, Ela ficou viúva com 46, eu fiquei com 44. com 44. Entendi. E hoje, Eu não tinha a essa sua... noção, entendeu? Aham. Eu não tinha essa noção, foi um processo. Mas não é, imagina como é, se Bert tinha a questão dele com a mãe até morrer, imagina eu, né, mera mortal, A gente sempre tem, né? Há pouco tempo, né? eu até falei esses dias numa live minha, eu falei, há pouco tempo minha mãe foi me visitar, eu estava morando lá na Bahia. E aí eu olhava para minha Sempre mãe assim, eu rodopiou e nunca percebia que engravidou. Ela falou eu que tinha uma raiva que ela não se aconteceu. cuidava. E aí ela Falei, até "Ah, ela cuida tomou de chá tanta gente, dele, porque ela ele não se proporcionou cuida." pra E eu ela, percebia que né? essa raiva era No tipo, momento, já vinha sendo proporcionou pra alimentada ela, há algum tava tempo, né? Eu gostando. como, né, E dona de acabou que ela academia, não profissional conseguiu de saber. educação física, sempre do esporte, eu nunca entendi porque minha mãe não se cuida. Eu E ela tinha pegou isso, né? E é volta e meia, né? Porque assim, quando eu pergunto da relação, Dri, porque numa idade adulta, quando nós estamos na idade adulta, eu preciso ter um afastamento dos meus e pais. agora tá aí. Porque Sim, quando eu estou na idade adulta, perto dos papais nós precisamos ser pequenininhos. Pequenininhos. Cada Então, por um exemplo, eu vim visitar minha mãe em Caldas Novas, porque minha irmã está para ter neném. Né? Então, tava assim, fazendo numa questão dinâmica de simples, eu tô lá com a Alice, de repente, faz isso aqui, né? Aí você tem que assim, se segurar 10 vezes para não ficar maior do que a mãe. Entende? Porque senão, qual que é a minha vontade? Não, mãe, eu faço é desse jeito. É minha filha, eu faço é desse jeito. A Thaís, humana, normal, né? Igual todos nós somos, é isso. Aí vem a visão ele sistêmica. A deu Thaís é um só uma pergunta semana, pra fica fazer. quietinha. Aham, sim, senhora, é mamãe. isso mesmo. Sim, senhora, mamãe. Ok, É, mamãezinha. E é difícil, tem hora que não dá. Então, é, sempre vai haver isso. Sempre a gente, perto dos pais, precisamos ter uma atitude pequena. Porque senão a gente está ferindo a segunda lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. Aqueles que é, vieram antes são maiores. Aqueles que vieram antes estão em primeiro lugar. Aqueles que vieram antes sabem o caminho de solução. Então, eu perto da minha mãe, eu sempre Porque a consigo ser menina não pequena. tem Perante a uma, vida, eu não não posso tem ser uma pequena, vida eu tenho que pra ser falar, grande, entendeu? né? A gente conhece ela É é. por bem, isso que eu sempre bem pergunto enroladinho, dessa né? Você vai falar relação. A gente tem que dela. tomar Eu também só muito. acabou de Estar fazer. perto da mãe é Não, Sei sempre que é, você tá um fazendo sem exercício de já não sou definição, muito, mas eu não logo sou aquela você filha, até fez, às entendeu? vezes vem um sentimento de culpa, vou ser muito sincera, porque eu não sou muito presente, literalmente, hoje em dia, tenho minha vida, e não tenho esse convívio de, embora moramos na mesma cidade, tudo, mas eu não tenho essa coisa, porque tem minha vida. Muito mal Aí mesmo. de vez em quando bate certo. aquela culpa, ai meu Deus do céu, minha mãe já tá com idade, e será que eu tô perdendo tempo de convívio com ela? Tava não. Mas eu tenho minha vida, entendeu? É a vida, né? É a vida. Porque, assim, se É, eu sabe? olho para minha mãe, eu não consigo. Se eu olho para a vida da minha mãe, eu não consigo construir. Você não tem espaço, né? Você, banheiro hoje, está em questões que eu mesma eu fui excluída, né? Tenho os filhos, você, acho que falou da mãe também, né? É, não, ele liga pra mãe todo dia, tem que ligar pra mãe todo dia, agora tem que falar com a mãe todo dia, tem que estar com a família todo dia. Ele tá Então lá o não tempo todo. tem espaço para você do lado dele. Ele ainda não É, abandonou o primeiro amor, que é a mãe. não, Por isso não, que, não, nunca. por isso que quando nasce uma menina, o pai precisa empurrar pro colo da mãe, porque senão fica a filhinha do papai. E quando nasce uma menina,
O menino, a mãe tem que empurrar para o campo do pai. Senão nasce a filhinha da mamãe, o filhinho da mamãe, que é a polarização, que é natural de É, se acontecer. Homens crescem com homens e mulheres crescem com mulheres, né? é verdade. Então, Dri, É, o meu a marido, gente e meu marido cresceu no meio de mulheres. é, tá aí, não consegue ter uma polarização. E aí, a Dri Ele não tem que teve aguçar pai, muito o ele não teve, feminino dela. ele não teve pai, porque o pai dele morreu quando ele tinha 2 anos. E aí hoje ele também tem consciência, porque o pai repetiu o padrão da avó, da mãe, né? Então ele não teve o pai. Uhum, Ele não teve o pai, foi criado pela mãe e pela irmã. Ele cresceu na esfera feminina, isso. E com as aí, tias. a Dri, para puxar esse masculino dele, tem que estar num total feminino, numa total relaxada, para trazer esse masculino, porque senão você vai viver uma relação. E aí é uma escolha, né, Dri? Aí é uma escolha que você precisa olhar, É. né? E aí você, com todo o conhecimento que você tem de consteladora, sabe os movimentos que precisa fazer para poder. O movimento é estar no extremo feminino. Pois é, tem que ir pro extremo, gente. Isso está sendo pra mim um desafio, assim, hard. Hard. Aí no extremo feminino. Na visão sistêmica, Amanhã, Dri, o que eu posso te falar? a Dani vai ter 10, né? É, Você quer fazer bem, não? olhe bem para a relação como Ah, está com a sua tem mãe. uma ligada na Se não for com a sua mãe, olhe para a linhagem feminina, né? Esses dias, usa a ferramenta de fazer um genograma. Eu não sei se você já fez um genograma. Se Já. não fez, faça. Não, Revisite hoje, esse genograma. engraçado que não existe casualidade, né? Hoje eu estava falando com algum amigo, ele falou uma coisa e perguntou alguma coisa. Aí eu falei, nossa, eu tenho um ano, mas não tenho a data específica do falecimento da minha avó materna. Aí fui abrir o meu aplicativo. Aí hoje, minha bisavó materna faria 148 anos de casada, hoje. Olha só. A conversa veio, quando eu abri o aplicativo veio. É, Eu falei, curioso. né? E quando a gente olha de uma forma mais assim, a gente vai percebendo o quão, o quão desafios a nossa família passou para nós estarmos aqui. Porque hoje tem muita gente aí que é a vertente, que a vida está muito mais difícil, não está. Antigamente era muito mais difícil de viver. Muito mais. Muito mais difícil, né? A vida está muito melhor, a gente tem muito mais tempo. O problema é que a cabeça vazia está sendo ocupada com questões, né? A gente está com fugas. Em vez da gente buscar mais conexão, a gente buscar o servir, a gente quer fugir, a gente não consegue ficar com a gente mesmo. Mas busque fazer o genograma, olhando para a linhagem feminina, feminina do porque é pai, ainda mais força do feminina da mãe, né? Feminina, as duas linhagens Uhum. femininas, ver o que porque a profissão ela está diretamente ligada, né, aos padrões, né, do amor interrompido, que são as relações, que é a ciência das relações. Isso no viés sistêmico, isso eu te oriento aí a olhar para isso, né? E não precisa ser uma constelação, a não ser que você se movimente e ainda continue achando que, sentindo que tem alguma coisa. Mas no viés comportamental, haja, comece a executar, porque o empreendedorismo, quando não tem algo consolidado, é na criatividade, testando, ajustando, testando e ajustando. E hoje não tem outro caminho a não ser o meio digital. Por mais que seja É. físico, o digital vai ter que estar ali super presente. Então, você começar a buscar ferramentas para você se posicionar digitalmente, você procurar no seu lastro, né? Thaís, cara, meu negócio aqui, ó, com sócios, de repente eu posso ajudar pessoas com sócios, né? As questões societárias, o que fazer numa sociedade, né? Hoje em dia existe um negócio chamado acordo de sócios, que você pode fazer parceria com escritórios jurídicos de advogados que têm essa vertente de acordo de sócio e você trazer o processo diagnóstico sistêmico na hora de fazer. Então, você tem Eu, por usa. exemplo, eu tenho uma parceria de coisa, eu não entro mais em sociedade sem olhar no campo sistêmico. Para mim, assim, assim, como você diz, não existe nem negociação.
É muito bom a gente olhar se tem força, se não tem. E além disso, né, é estar ali no papel, as funções de cada uma, os bônus e os ônus, o que vai acontecer, porque hoje num acordo de sócio você escreve absolutamente tudo. Então você pode trazer pessoas, né? Quantas pessoas não têm problema com sócio? E aí você traz a visão sistêmica e faz uma parceria com alguém jurídico para poder complementar isso daí, não ficar só na visão sistêmica, né? Eu sempre falo, a constelação não substitui as ações. Você tem Então, mentoria? hã? Oi? Você tem mentoria? Tem alguns. Você tem. Quais são os seus trabalhos? Você tem mentorias, outras coisas além disso? Eu, eu estou trabalhando agora com uma comunidade que a gente vai começar as inscrições na próxima semana, que a gente tem encontro às quintas-feiras às 6 horas da manhã, onde a gente traz as visões, eu apresento todo o processo sistêmico, né, uma comunidade. Durante um ano a gente tem esse acesso. É ao vivo as aulas, onde eu trago os ensinamentos sistêmicos e a gente olha o que cada um veio buscar. Então eu faço ali a roda da vida, quais são as 5 grandes áreas, eu vou desenvolvendo toda essa narrativa que eu falo de uma forma prática para a pessoa Uhum, aplicar no dia a dia, né? Então, hoje eu atuo com essa comunidade aqui no mercado digital, né? Isso é específico aqui pro digital, né? Para esse meio. Você está no uhum. grupo lá nosso das 5 prosperidades? Eu acho. Não sei se eu entrei, vou olhar. Tá. Qualquer coisa se cadastra, tem uma lista de Só um espera minutinho. lá na minha bio. E Espera se que ela. você se cadastrando, você vai ter acesso à comunidade. Você vai ter acesso a tudo que vai acontecer, quando vão começar as inscrições para a comunidade. Já tem uma lista de Tá, espera lá na bio, tá? Então tá. é muito bom, porque é uma comunidade que a gente olha para prosperar mesmo, né? E é prosperar nas 5 grandes áreas. A gente sabe que para chegar na prosperidade Eu acho que eu entrei financeira. agora. Foi por isso que eu descobri a live. Ah, legal. Eu entrei aí eu vi negócio. Foi assim, chegou pra mim e aí foi por isso. Foi assim, on demand. Ah, que bom, fico feliz. E aí você entra, a gente. Aí começa a atuar já numa comunidade, começa a atuar a primeira lei, que é a lei do pertencimento, né? Todo mundo olhando para onde? Para a prosperidade. Se a gente não estiver ali junto, não tem como não avançar num grupo que olha para o mesmo caminho, com questões, né? Cada O um com as mesmo suas olhar, é. questões, mas para o mesmo lugar, que é a prosperidade. A lei do pertencimento, ela começa a atuar de uma forma muito bonita. E eu trago a visão sistêmica, eu trago a visão comportamental, e eu trabalho nessas 5 grandes esferas, né? Então, de a gente fazer movimentos, de olhar para o relacionamento de você com você mesmo, de você com a sua espiritualidade, sua saúde, família de origem, família atual e a profissão. Então, é bem específica, né? Ela é uma comunidade. Algumas vezes eu abro uma mentoria, que aí é para quem já descascou algumas partes da cebola. Precisa estar bem preparado, porque já é um viés muito cirúrgico e é de muita ação, de muita ação mesmo, de colocar em prática aquilo que precisa para poder, enfim, mudar ali esse viés da profissão e da prosperidade. Kitty, como você está? Adorei. Ótimo, Gostou? obrigada, Você está mais adorei. tranquila aí Adorei. agora? Você está Tô numa. tranquila, obrigada. Não, mas no local que você está, vai se movimentar agora? Ou a gente pode fazer um movimentozinho? Posso? Eu vejo como é que tá a bateria aqui, só um minutinho. Agora vou ter que botar uma bateria aqui. Posso fazer movimento. Tá bom. Eu vou pedir para você colocar os seus 2 pés no chão, encostar os 2 pés no chão e colocar as palmas das mãos. Acho que você vai ter Acabou que a estar segurando um promessa. celular, mas uma das palmas da mão na sua É. coxa e solta o ar pela boca. Inspira profundamente, solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente e solta pela boca. De uma forma
suave, pode fechar os seus olhos. Inspira profundamente e solta pelas narinas de uma forma suave. Mantenha nesse fluxo da respiração, inspirando profundamente, exalando profundamente. Coloque as suas mãos, ou a mão que você conseguir, no centro do seu peito. Quem está acompanhando também quiser fazer o movimento, coloque as mãos no seu coração. Encurve a sua cabeça a este centro sagrado, onde está a vida de todas as vidas. E deixe que as minhas palavras ecoem no mais profundo do seu ser. Dai-me coragem de voar alto, de fugir da tentação da mediocridade e da banalidade. Tornai-me capaz de aspirar às coisas nobres com tenacidade e constância. E colher com alegria o convite ao divino. Livra-me do medo de não conseguir, ou da falsa modéstia de não merecer ao divino. Dai-me força e graça para continuar com fidelidade no caminho que conduz ao divino. E uma inspiração profunda, pode subir a cabeça, deixar a coluna ereta, solta devagar o ar, vem voltando, vem olhando para cá. E que a gente tenha essa coragem todos os dias de fugir da tentação da mediocridade, de tomar o nosso lugar de força, de ser protagonista da nossa vida, sair da plateia assumindo total e restrita responsabilidade pelos lugares onde a gente se coloca. Dri, foi um prazer. Obrigada. Parabéns. Igualmente. Obrigada a você. Tá bom? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, vai me falando nos movimentos, mas começa a planejar mesmo, né? A parte prática, colocar em ação, assumindo esse protagonismo todo que você tem aí para impactar a vida das pessoas. Tá bom? Obrigada, você é uma querida. Obrigada por ter chegado nesse movimento, chegado aqui. Gratidão, grande beijo. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Gente, ó, vamos finalizando aqui o diagnóstico. A gente, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, teremos mais um diagnóstico sistêmico gratuito. Você que está aí, que está me assistindo, quer identificar o que está bloqueando a sua vida rumo à conquista da sua prosperidade. É só você entrar aqui ao vivo, quinta-feira, 12h33, e colocar nos comentários aqui no chat, eu quero, que irei conduzir esse diagnóstico sistêmico ao vivo. Tá bom? Grande beijo. Ó, ocupem o seu lugar no mundo e assim você vai ser protagonista. Seja protagonista da sua vida, tendo uma vida conforme aquilo que você busca, conforme aquilo que você tem no mais profundo do seu coração, nos seus termos, não naquilo que o seu passado, as suas dores te impôs, não aquilo, né? Perdoe, gente, perdoe quem te machucou. Libertar as mágoas do passado é construir uma vida próspera. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próximo diagnóstico, terça-feira ou quinta-feira, 12h33. Grande beijo. Fiquem com Deus.